Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Nos últimos vídeos a gente falou dos teoremas do valor médio, né? E para encerrar a gente vai falar do último teorema do valor médio, chamado a fórmula de Taylor, tá? A fórmula de Taylor, pessoal, ela é muito importante para a gente tratar de aproximações, né? Então, a fórmula de Taylor vai permitir a gente aproximar funções, né, por ah, polinômios, né, vamos dizer assim. O que eu estou falando aqui não é a série de Taylor, tá? Porque a gente não viu séries ainda. A gente está falando da fórmula de Taylor, ou seja, da aproximação de, de polinômios. Tá? Polinômios são combinações lineares de coisas assim, por exemplo. Tá? Ah, tá, mas na real, polinômio é uma coisa desse tipo, né? Uma expressão desse tipo aqui. Então, polinômio de grau n é algo desse tipo. Que a gente vai trabalhar com polinômios, tá? Mas só que eles não vão estar centrados na origem, eles vão estar centrados em algum ponto interessante, né? Então tá, a gente vai supor aqui, né? ah, eu não vou dar nenhuma hipótese porque a gente vai construir essa função, né? Vamos supor que f, tá? Que vai estar definido no intervalo AB em R, seja derivável n vezes em AB e que hum, suas derivadas ah, ah, até a nésima menos uma ordem hum, sejam contínuas, tá? Contínuas, contínuas em nesse intervalo fechado AB, tá? Então tá, olha só, a gente tá procurando por uma f, tá? A gente tem uma f definida no intervalo fechado AB. Ela é derivável n vezes, ou seja, a primeira derivada existe, a derivada desta função, que é a segunda derivada da f, existe, e assim por diante até nésima derivada, tá? E a primeira derivada até a nésima menos 1 derivada da f são contínuas no intervalo fechado AB, tá bem? Bem, o nosso objetivo é o seguinte, tá? Nós queremos achar, né? Nosso objetivo seria achar ah, constantes C0, C1 até Cn, tais que tá, f x vai ser a seguinte expressão polinomial. Hum? Na real, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, né,
ao invés de trabalhar com A e B, tá? A gente poderia ter simplesmente considerado, tá? Um intervalo desse tipo aqui, simétrico, né? Centrado em zero, mas em x0. Mas, olha só, neste caso, eu vou pôr a B aqui, mas vocês podem pôr qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Não, não precisa ser exatamente o que está aqui, tá? Tá. Aí você quer expressar a sua f, hum, dessa maneira, como sendo esta equação polinomial. hum? Bem, quais seriam essas constantes? Tá? Bem, quais seriam ah, as seis? hum? Bem, a gente vai brincar um pouco aqui agora, tá? Bem, se você põe FA, vamos fazer algumas contas, né? Ah, façamos algumas continhas. Então, vamos fazer umas continhas, tá? Não digo isso para depreciar, mas são as contas simples, tá? A primeira continha que a gente vai fazer, tá? É f em A. Vamos avaliar quanto que vale a função a f em A. Supondo, obviamente, que isso daqui seja uma igualdade válida. F de A é o C0 mais C1 A menos o A até o Cn A menos o A elevado na N, ou seja, zero. Então, sempre que a gente avaliar, quando a gente avalia a F para x igual a A, todos o x menos o A vai ser zero. Então, a única coisa que vai sobrar aqui vai ser o próprio C0. Tá? Então, a gente acabou de descobrir que essa relação aqui vale, então, f de A tem que ser o C0. Vamos derivar uma vez aqui a f, uma vez que a f é derivável, né? A derivada da f, né, vai ser C1, né? E aqui vai ter duas vezes C2 e assim por diante, né? E vamos já avaliar aqui quanto que vale a derivada da f em A. A gente vai ter, derivando uma vez, a constante que morre, né? A derivada disso, a derivada da f com respeito ao x vai ser C1, isso daqui vai ser 1, né? E aqui vai ser duas vezes x menos 2 até n cn x menos a elevado a n menos 1. Né? Quando você avaliar, todos os termos a partir daqui vão ser iguais a zero. Tá? Eu só estou pulando aqui algumas etapas para não ficar tão longo. Bem, aí você vai ter isso daqui, tá? A menos o A, N menos o 1. Então, a gente acabou de ver que FC1, né, tem que ser a primeira derivada da F em A. Vamos derivar mais uma vez. Eu vou fazer isso só mais duas vezes. Tá? Se deriva F duas vezes, olha só. Nota que F' é isso daqui, ó. NCN, x menos o A, n menos o 1. Se você derivar duas vezes, essa constante que desaparece vai ficar duas vezes C2. Então aqui você vai ter duas vezes C2 mais
é aqui no próximo cara que está aqui, ó, é, é quanto? É 3 C3, mas derivando mais uma vez, você vai ter 2 vezes o 3 C3, A menos o A. E derivando esse mais uma vez, né, já avaliando o A, você vai ter isso daqui, ó. N menos 2, beleza? Isso é o quê? É 2 vezes C2, tá? Eu vou pedir agora para vocês fazerem um raciocínio indutivo comigo, tá? Esse raciocínio é o seguinte, beleza, a gente viu que se a gente continuar fazendo as contas, por exemplo, a gente deriva N vezes. O que que vai aparecer aqui se a gente derivar N vezes, não? A, a F e depois calcular, avaliar a derivada nesse ponto? A gente vai ver que todos esses termos aqui dessa equação polinomial vão, a gente vai zerar elas. O que a gente vai ter na real vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter, por exemplo, o termo antes desse Cn, x menos a elevado a n, é Cn menos 1, x menos a elevado a n menos 1. Quando você deriva esse termo em particular aqui, ó, Cn menos 1, x menos a n menos 1, n menos uma vezes, esse cara aqui vai desaparecer e vai ter uma coisa aqui, uma constante aqui. A gente não precisa saber o que ela é agora, tá? Mas não é difícil ver que seria, neste caso, n menos 1 fatorial. Tá? Bom, aí o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, você derivou n menos uma vez. A próxima vez que você derivar, isso daqui é uma constante, vai zerar. Então, tanto esse Cn menos 1 quanto os demais termos anteriores vão desaparecer. Então, é muito natural a gente acreditar que isso daqui seja n menos 1, 2 vezes 1, vezes Cn, ou seja, n fatorial Cn, tá bem? Então, se a gente pudesse escrever a nossa f desse jeito, como sendo um polinômio, né, de grau n com ah, uma com centrado, né, no A, né, os coeficientes teriam que satisfazer essas relações aqui, né? Ou seja, o C0 tem que ser f de A, C1 tem que ser f' em A, C2 tem que ser f duas linhas de A por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então só não fiz nada de diferente aqui. Cn vai ter que ser f, derivar n vezes a f e aplicar no A, dividido por n fatorial. Então, a gente teria que ter que a f, né, logo, se valer a igualdade, acima, eu vou pôr entre aspas, tá? Porque não é bem uma igualdade, na maioria das vezes não vai ser. Então, devemos ter, tá? F de x, tá? Vai ter que ser C0, que vai ser o f de A, mais f de 1, que vai ser f' A por 1 fatorial, que é 1.
x menos o a. Eu estou escrevendo assim só para ficar claro que tem um certo padrão aqui. Aí você vai ter f duas linhas a x menos a ao quadrado sobre 2 fatorial, mais fn em a n fatorial x menos o a elevado na n. Olha só, esses caras que estão aqui, ó, que estão dividindo e que aparecem ali no expoente são a mesma coisa, né? Por isso que eu fiz isso, tá? Poderíamos também, né, para escrevermos como uma soma, um somatório, a gente pode fazer o seguinte. Você pode escrever isso como sendo a soma, tá? Uma soma finita, tá? Desde i igual a zero até n. E a gente vai considerar fi a x menos o a elevado na i por i fatorial, né? Onde a zero fatorial a gente define como sendo 1, tá? E deixa eu só ajeitar isso daqui para caber direitinho ali no negócio aqui, né? E vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte. E a gente vai definir a derivada zero, né? Isso daqui é só uma coisa meio como sendo o valor da própria função no A, tá? Então, olha só, até agora a gente viu que nesse caso aqui, que a f tem essa propriedade aqui, então a gente vai considerar, vai ter que, os coeficientes têm que satisfazer essa relação aqui, tá? Mas no geral, né, a vida não é tão fácil. No geral, f, quando f tem esta representação, ela deve ser existe um certo erro. Em que sentido, né? Mais precisamente, temos que nem sempre esta diferença que eu estou notando agora, f de x menos esta soma aqui, tá? Leia-se como isso daqui. Então, x menos o a elevado na i por i fatorial. Nem sempre isso daqui é zero, tá? Ou seja, temos um resto, né? A gente vai denotar esse resto aqui, né, como R. Este R, se vocês olharem bem, ele depende de alguma forma do x, tá? Então a gente vai escrever ele assim. Eu só vou copiar e colar aqui, né? Tá? Porque, por exemplo, porque depende do x? Porque se o x for o a, aqui vai ser zero, né? De fato.
E, né, para outros valores, você vê claramente uma dependência do x aqui, né? Que depende do x, né? O valor de R, o resto, né, ele vai depender, claro, depende do A também, né? Se você muda o A, mas o A não, a gente não está olhando esse tipo de dependência, a gente está olhando somente a dependência na variável x. O A é fixo, ele é dado, tá? Então, o que a gente tem? Então, temos que ah, f em x, ela é justamente esta soma finita. Uhum. A gente definiu ela anteriormente por aí, mas este termo aqui, este resto, né, para cada x, né? Este cada x em intervalo AB fechado, tá? Bem, aí o que que a gente tem? A gente tem uma certa, um certo formato, né, para nossa F, né? Ela vai ser isso daqui mais esse termo aqui, esse E. Né? Seria muito bom se de algum jeito este R fosse alguma coisa tipo derivada de alguma coisa da F, ou sei lá. A gente vai ver que a gente vai achar uma expressão no próximo vídeo e a gente vai chamar ela de fórmula de Taylor, tá? Até aqui o que a gente viu, isso daqui é a fórmula de Taylor da F, tá? A gente vai pedir mais algumas hipóteses depois, né, para o valor das nossas derivadas e como é que vão se comportar as coisas. Né? Só vou dizer uma coisa. A gente vai ver aqui o chamado resto de Lagrange, mas tem outros restos. Tem o resto de Cauchy, resto de piano, tá? Mas eu posso até introduzir o resto de Cauchy, mas o de piano eu não vou introduzir ainda, porque tem umas notações novas, né, recentes de notação O de Landau e tudo mais, tá? Mas a gente cumpriu o nosso objetivo e o objetivo era a gente consegue naquelas condições, tá? Não, nem todas, mas algumas funções como sendo uma soma de um polinômio com uma função, um resto aqui do x, tá bem? Um abraço a todos e a todas, fiquem bem, aguardo vocês no próximo vídeo, tá? As notas vão estar aqui disponíveis na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Valeu? Tchau, até a próxima.